Fala pessoal, meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e vim aqui hoje para falar a respeito de um assunto muito pouco comentado, porém muito frequente nas nossas emergências. Mas antes de falar diretamente do assunto, eu quero começar com o exemplo do caso clínico que acontece. Você acabou de assumir o plantão, está passando de cama em cama para conhecer os pacientes e vê uma pessoa jovem que aparentemente não sofreu um trauma. E aí você fica se perguntando, por que esse paciente está aqui? Será uma citoacidose? Não tem uma bomba de insulina ao lado? E aí você vai conversar com o paciente e descobre que aquela pessoa jovem, às vezes até uma pessoa atlética, resolveu estender a rotina de treinamento. E aí apareceu aquela fraqueza nas pernas, aquela urina de cor escura, você já sabe. A gente vai falar hoje sobre rabdomiólise, que é definida pela destruição das células musculares esqueléticas com liberação do seu conteúdo, que na sua maior parte é creatina quinase, a famosa CK, mioglobina, potássio, fosfato e ácido úrico. E tudo isso liberado de forma aguda na corrente sanguínea pode trazer complicações, e é também sobre isso que a gente vai falar hoje. O quadro clínico é bem clássico, geralmente urina escura, mais o paciente com aquela dor muscular, que pode ser só em membros inferiores, pode ser dor muscular em todos os grandes grupos também. A forma de apresentação pode ser a mais variada, inclusive a urina nem sempre vai estar escura, às vezes ela vai estar mais concentrada, mas não necessariamente aquela famosa cor de refrigerante sabor cola. A história clínica dos nossos pacientes também pode ser a mais variada, às vezes pode estar relacionado a traumas diretos ou mesmo os esmagamentos, imobilizações prolongadas, exercício físico intenso, a hipertérmia associada à isquêmia, algumas medicações como as estatinas, os antipsicóticos, antidepressivos, a colchicina, zidovudina, lítio e até mesmo algumas toxinas e a grande infecção tão famosa, o Covid-19. Além da outra pandemia que é associada às drogas ilícitas como cocaína e anfetaminas. Bem, além de conhecer a história do nosso paciente, temos que solicitar alguns exames laboratoriais que vão nos orientar a respeito do tratamento. Eles são CK sérica, de forma seriada, a função renal, obviamente ureia e creatinina, eletrólitos como potássio, cálcio, fósforo, a gasometria venosa, aqui é essencial, a urina tipo 1 para detectar mioglobinúria e além disso também a avaliação da função hepática e, obviamente, o ácido úrico. Esses exames servem para a gente monitorizar a função do nosso paciente nas primeiras 24 até 48 horas a partir da noxa. Até aqui, acho que não tem muita novidade para a maior parte das pessoas que já encarou uma porta de PS. Mas vamos agora entrar na parte que gera discussão: critérios de gravidade e hospitalização. Hoje em dia, não existe um valor absoluto de CK que só ele determine que a gente precisa indicar uma internação. Tudo vai depender do quadro clínico, das comorbidades do paciente, riscos de complicações, especialmente as associadas à lesão renal aguda, e obviamente a possibilidade do paciente de chegar facilmente ao serviço de emergência novamente caso seja necessário. Mas, em geral, a CK entre 5.000 e 10.000 unidades por litro, com fatores de risco, e esses são desidratação, idade avançada, comorbidades, sintomas sistêmicos, alterações eletrolíticas, indicam a internação. Já a CK abaixo de 5.000 unidades por litro, sem sintomas sistêmicos ou alterações laboratoriais, podem ser manejadas ambulatorialmente, desde que haja hidratação adequada e reavaliação precoce. Inclusive, falando a respeito de hidratação, esse, obviamente, é o pilar do nosso tratamento. A hidratação, que no começo é uma hidratação venosa e agressiva. E qual solução eu vou usar? Ringer lactato ou vou usar a solução fisiológica? Até agora não temos muitos estudos que são consolidados que mostraram diferença como mortalidade, necessidade de diálise ou tempo de internação entre ringer lactato e solução fisiológica. Porém, considerando o risco da acidose metabólica hiperclorêmica associada à solução fisiológica, hoje em dia o ringer lactato vem ganhando essa batalha. Mas nós vamos medir o sucesso do nosso tratamento mediante a diurese do paciente, que deve ser entre 200 a 300 ml por hora. Agora, o uso de bicarbonato de sódio, manitol, diuréticos de alça não mostraram benefício no tratamento.
Então, por agora, eles não vão ser indicados de forma rotineira. E além de hidratar nossos pacientes, temos que cuidar com a correção de distúrbios hidroeletrolíticos que estão associados, como a hipercalemia, o controle da acidose metabólica, a avaliação e manejo de síndromes compartimentais que podem estar associadas e, obviamente, suspender agentes causais. E a diálise, quando vamos indicar? A necessidade aqui não vai depender do valor da CK. Os critérios são critérios clássicos da insuficiência renal aguda. Vamos lembrar? A hipercalemia refratária, acidose grave, sobrecarga volêmica intratável, uremia sintomática ou oligúria ou anúria persistente. Mioglobinúria isolada ou CK alta sem disfunção renal não indicam diálise. E só para fechar, não deixem de fazer um eletro no seu paciente com rabdomiólise. Não custa quase nada e pode ajudar a identificar uma patologia associada que pode trazer muito risco para o seu paciente. Então, não deixem de pedir esse exame tão importante e tão barato. Bem, pessoal, esse foi o Bolos de hoje. Espero que tenha servido como dicas práticas para você ter aquele bom argumento para discutir com um colega que quer indicar internamento para todo mundo que vem com rabdomiólise. E não se esqueçam de curtir a gente lá no Spotify, de dar 5 estrelas pra gente e também de visitar a gente lá no YouTube. Se inscrevam, ativem o sininho, assim vocês ficam por dentro cada vez que a gente tiver episódio novo disponível por lá. É isso aí, pessoal. Abraço e até a próxima.